Semana 2, vamos fazer a correção do nosso PET de filosofia, segundo ano. Essa semana nós vimos e trabalhamos a continuidade da reflexão sobre a origem da filosofia, esse período da passagem do mito, que é um rompimento, não foi uma transição, porque a narrativa mítica tem todo um contexto de valorização da relação homem e Deus, sempre essa cosmogonia, explicação ali de toda a origem, fazendo toda uma teogonia, que é uma explicação da origem dos deuses, desse envolvimento do sobrenatural, da fantasia. Então nós tivemos todo esse trabalho e de especificar o que é mito, o que é a filosofia, que é importantíssimo para a gente perceber a passagem que se dá no período principalmente pré-socrático. E aí nós temos duas questões muito tranquilas, de forma objetiva, mas vamos vê-las, que esses objetivos que ajudam a gente a entender melhor. Nós tivemos aí na primeira, sobre o mito no mundo atual. Considere o texto a seguir. Os meios de comunicação, televisão, jornais, etc., utilizam a palavra mito com um significado diferente, quando se refere a artistas que, num determinado momento, ganham destaque por causa de um filme ou música de sucesso. Então, quando a gente chama alguém, é um mito. Mas mesmo nesse caso, os mitos do mundo artístico são assim chamados porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um deus. Então, quando a gente chama alguém de mito, aí no mundo artístico, um jogador de futebol, alguém, é porque a gente está atribuindo a ele algo que é muito superior ao que é humano, né? Considerando uma pessoa, valorizando muito essa pessoa naquilo que ela faz de melhor. Assim, é correto afirmar que no mundo atual, nós temos a letra D, no mundo atual, o mito, na totalidade do real, não apresenta mais abrangência nem o distintivo existencial que havia na sua origem, isto é, no mito primitivo. Porque o mito primitivo, aquilo que é a mitologia, principalmente aqui nós estamos falando da grega, mas serve para qualquer outra, tem uma característica de explicar a origem do universo, a origem do ser humano, do fogo, a origem de várias questões. Toda uma narrativa de cosmogonia e teogonia. Então, de explicação de origem e de explicação da origem dos deuses também. E no caso, quando a gente atribui, o mito atual agora é de supervalorizar alguém, com características assim que são até sobrenaturais. Né? E por que não é as outras? Porque nós temos aqui na letra A, o mito narra as habilidades divinas, transmitidas aos homens pelos deuses. Não é nesse sentido, porque o que nós estamos valorizando aqui são habilidades sobrenaturais, mas não é para. E o mito, aqui nesse contexto, não é para narrar essas habilidades divinas na sua origem. Né? Então, e o mito retrata tanto a significância quanto a primeira atribuição de sentido ao mundo. Também nada a ver, né? Porque o mito mesmo que está relatando no mundo atual é de supervalorizar alguém. O mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo. Também não, porque no mundo atual o mito está supervalorizando alguém nas suas qualidades, que consideramos dignas até de um deus, né? E não na sua primeira forma. O mito possibilita ao homem lutar e conviver criticamente contra tudo que é adverso. Isso é
até um pouco característica de filosofia, né? Da filosofia. E o mito não tem essa incumbência. Então a letra D é a alternativa que mais corresponde. Vamos ver a 2. Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão o amor é cego. No amor tudo é mistério, suas flechas e seu estojo, sua chama e sua infância eterna. Mas porque o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a chamar por vingança aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura servir de guia ao amor. Então você vê que essa fábula tem toda uma narrativa que assemelha-se muito à narrativa mítica, né? Está muito próxima. Então é a explicação da origem do sentido do que por que o amor é cego. Então a fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se como mitológica. Então não é estética, não mostra o ser envolvido com aquilo que aparenta, com aquilo que está na imagem. Não é filosófica, porque não retrata algo de forma crítica ou apontando elementos do pensamento humano. Não é científica, não tem nenhum método científico, nada que mostre que é comprovação. E não é crítica, que está relacionada aí com a filosófica, porque você vê que a fábula, quando ela usa de elementos sobre-humanos, de elementos que não são comprováveis, mas estão na narrativa da imaginação, está mais relacionado com o mito mesmo. Porque o mito, ele tem, não é que ele tem que ser comprovado para ter validade. Certas verdades estão no campo da narrativa, daquilo que é da reflexão, daquilo que é apontamentos também. Há vários tipos, né? Só que nós vimos que no contexto do surgimento da filosofia, esse rompimento é necessário, porque o mito já não dava respostas para as mudanças que estavam acontecendo na Grécia. Então essas foram duas questões bem simples que ajudaram a gente a pensar um pouco mais essa transição do mito para a filosofia. Um abraço, até a nossa próxima aula.